Boa noite, minha gente. Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Boa noite. Hoje é dia de pensar Guarnieri, pensar teatro, pensar política, pensar memória. Hoje é dia de lembrar grandes nomes do teatro, como por exemplo Iná Camargo Costa, grande Iná Camargo Costa. Pensar o teatro, pensar muita coisa, pensar esse país, pensar o povo, né? Pensar esse país, pensar o povo. Pensar essa realidade, minha gente. Pensar essa realidade. Pensar o teatro brasileiro moderno. Pensar o teatro brasileiro moderno. Pensar o teatro que sinta o drama, que é de Iná Camargo Costa. Isso aqui é Guarnieri. Guarnieri. O grande Guarnieri. Hoje nós vamos falar de Guarnieri, minha gente. Falar do grande Guarnieri. Teatro brasileiro, teatro moderno brasileiro. Segundo Décio de Almeida Prado, o maior historiador do teatro brasileiro, o grande historiador do teatro brasileiro, o grande compilador, não é? E memorialista do teatro brasileiro, o paulista Décio de Almeida Prado. Com Guarnieri, o teatro brasileiro, enfim, torna-se moderno. Com Guarnieri, segundo o grande Décio de Almeida Prado, deste livro aqui. Teatro brasileiro moderno, Décio de Almeida Prado, Guarnieri. Pensar o teatro, segundo Iná Camargo Costa, grande Iná Camargo Costa. Lembrar também Iná, uma grande estudiosa de Guarnieri. O trabalho de doutorado de Iná já tocava em Guarnieri, já analisava a peça que nós vamos falar aqui, né? Já tocava na peça que nós vamos falar aqui. Iná Camargo já falava que ele não usa um black tie. Então hoje é dia de, nessa live, nos 50 minutos que temos, eu quero lembrar Gianfrancesco Guarnieri. Guarnieri foi uma pessoa importante para as artes no Brasil, em particular as artes chamadas de dramáticas, né? Muito importante. Por quê? Porque Guarnieri, ele de fato, ele sempre foi um homem de teatro, né? Teatro é a marca de Guarnieri, né? Teatro sempre foi a marca de Guarnieri, a preocupação de Guarnieri. Foi um homem que viveu do teatro. Guarnieri nasceu em 1934, na Itália, em Milão. Ele é milanês. E morreu aqui no Brasil em 2006, como brasileiro, que na verdade sempre foi ítalo brasileiro, né? Nós chamávamos de ítalo brasileiro. Então, nesse sentido, é uma figura importantíssima para a arte dramatúrgica brasileira, né? Eu tenho saudosa memória de Guarnieri. Guarnieri foi ator de teatro,
Guarnieri foi escritor de teatro. Eu acho que antes de tudo ele foi um escritor para teatro, né? É um homem talhado para a escrita do teatro. Escreveu várias peças, né? Então, primeiramente ele foi escritor de teatro, ele foi diretor de teatro, ele foi ator de teatro e um grande ator. Ele foi ator de televisão, também um grande ator de televisão, inesquecível. Ele imortalizou um personagem em 1973, na primeira versão da novela Mulheres de Areia, da TV Tupi Televisão. Ele fazia o Tonho da Lua, o maluco Tonho da Lua, aquela novela de Ruth e Raquel, etc. A primeira Ruth e Raquel foi feita por Eva Vilma, né? E ele fazia o papel do Tonho da Lua, né? O personagem maluco que fazia esculturas na areia, né? No mar. Ele morava, a novela foi gravada, se eu não me engano, no Guarujá, na praia do Guarujá, em São Paulo. Então, Guarnieri imortalizou esse papel extraordinário, né, de Tonho da Lua. E fez uma série de novelas. Eu lembro dele em Mandala, já mais recente, já no início dos anos 90, com Mandala, uma novela difícil, uma novela tensa, né? Contracenando ao lado de Vera Fischer. Então, assim, um grande ator, sem dúvida nenhuma, um grande ator. Guarnieri também foi cronista. Ele escreveu uma série de crônicas nos anos 60 que foi, inclusive, reeditada pela editora Xamã. Eu até postei hoje aqui no Instagram, postei no Facebook, a capa do livro, né, das crônicas de Guarnieri pós-64. Né? Ele escreveu uma série de crônicas para alguns jornais de São Paulo. Essas crônicas foram reunidas e publicadas no livro chamado Crônicas Jean Francisco Guarnieri, editora Xamã. Né? Gosto muito desse livrinho aqui, a literatura comentada sobre Guarnieri, muito bom mesmo. Trecho de peça, trecho de crônicas e biografia. Né? Esse livro tem uma série, tem elementos biográficos também. Mas gosto muito também dos ensaios de Iná Camargo Costa, que para mim é minha mestra, minha mentora no teatro. Adoro Iná, sou leitor de Iná desde muito. Iná tem esse livro aqui que eu adoro, chamado Sinta o Drama. Sinta o Drama, Iná Camargo Costa, editora Vozes. Sinta o Drama. Nesse livro há um ensaio intitulado Teatro e Revolução nos anos 60. Teatro e Revolução nos anos 60. Excelente trabalho. E sou também fã do crítico paulista, do escritor paulista Décio de Almeida Prado. Grande Décio de Almeida Prado. Autor desse livrinho aqui, importantíssimo. O Teatro Brasileiro Moderno. Esse livro, a partir da página 61, há uma dedicatória às peças políticas e, em particular, a peça Eles Não Usam Black Tie, de 58, que nós vamos comentar aqui. 1958, então um comentário aqui. Décio de Almeida Prado é aquele que mais ou menos definiu o que de fato é o chamado teatro moderno brasileiro. Então, armado com Iná Camargo Costa e com Décio de Almeida Prado, e Iná Camargo Costa, eu chego ao trabalho do grande Guarnieri. Então, Guarnieri, como eu estava dizendo, Guarnieri ele foi escritor de teatro, escrevia, inclusive em qualquer curso de teatro, Guarnieri é estudado como inicialmente escritor de teatro. Como se escreve para o teatro, a forma de escrever para o teatro, o formato da escrita no teatro. Qualquer curso sério de teatro, Guarnieri é estudado primeiramente como escritor de teatro. Segundo, Guarnieri foi um grande diretor de teatro. Ele dirigiu uma série de peças, dirigiu peças suas, peças de outros. Por exemplo, antes de ficar conhecido, antes de Ele Usa Black Tie, ele havia dirigido uma peça, na verdade uma adaptação, né, de um escritor americano chamado John Steinbeck. Esse John Steinbeck escreveu nos anos 30 um romance importantíssimo, curto, chamado Ratos e Homens. Ratos e Homens foi adaptado para o teatro por Guarnieri aqui no Brasil. O Guarnieri conhecia o livro, o Guarnieri conhecia a obra de Steinbeck, Guarnieri sabia da temática de Guarnieri sabia da temática de Steinbeck, conhecia os escritos de Steinbeck, sabia quem era o escritor John Steinbeck, e ele escreve, ele adapta o romance
Ratos e Homens, de John Steinbeck, para o teatro. Primeira adaptação brasileira, né? Isso antes dele ficar conhecido, ali na casa dos 20 anos. Né? Então, Guarnieri, ele é um grande diretor de teatro, né? Foi um grande diretor de teatro. Mas Guarnieri foi um grande ator. Primeiro, ator de teatro. Segundo, ele foi ator de televisão, fez novelas, como já citei aqui, a inesquecível Mulheres de Areia, a inesquecível novela Mulheres de Areia, de 1973, a inesquecível Mulheres de Areia, de 1973, em que ele faz o personagem Tonho da Lua, o grande Tonho da Lua. Personagem considerado imortal na televisão brasileira, né? Tonho da Lua. Essa novela depois teve um remake, mas eu estou falando da primeira, que foi feita em 73, acredito que dirigida por Ivani Ribeiro, se eu não me engano, na TV Tupi de televisão. Acho que a grande novela inicial, a grande novela de Guarnieri nos anos 70 foi exatamente a Mulheres de Areia. Agora, Guarnieri, ele tinha uma marca, isso é muito importante, eu recomendo aqui a todos e todas que estão acompanhando, que vejam o Roda Viva. Você coloca Guarnieri Roda Viva 1991, TV Cultura. Em 1991, Guarnieri foi para o Roda Viva, está no YouTube, completo, uma entrevista extraordinária, não é? Em que nós percebemos lá, na fala dele, uma marca fundamental de Guarnieri no teatro, na televisão, do Guarnieri ator, né? Do Guarnieri completo, porque eu esqueci de dizer que Guarnieri também foi compositor. Guarnieri fez uma série de músicas para teatro, inclusive fez parceria com gente famosa no Brasil. Ele fez parceria com Adoniran Barbosa, fez parceria com Edu Lobo, né? Uma grande parceria com Edu Lobo. Ele fez o musical inteiro, Arena Conta Zumbi de 64, foi o musical feito por ele e por Edu Lobo, né? Então ele também foi compositor, né? Guarnieri também foi compositor. Agora, uma marca fundamental na maneira de dirigir, uma marca na maneira de Guarnieri se portar no mundo, era ser antifascista, né? Desde adolescente, ainda na Itália, ele fez uma peça contra o fascismo na escola. Inclusive, a primeira perseguição que ele sofreu, ele fala isso na entrevista, a primeira perseguição que ele sofreu foi por uma peça antifascista, né? Então, assim, Guarnieri é marcadamente antifascista. Guarnieri foi marcadamente antifascista, isso é uma marca dele, né? Agora, ser antifascista é um princípio político do Guarnieri. Mas Guarnieri, ele tem uma outra marca no teatro, que é exatamente a ideia de principalmente as opções que ele fez de fazer temáticas sociais, né? As preocupações sociais, as temáticas sociais são a marca de todo o teatro de Guarnieri. Então Guarnieri foi antifascista visceralmente, né? Isso era uma marca dele, né? Como italiano, inclusive ser antifascista italiano é saber o que é o fascismo, né? Agora, quando ele vai para o teatro, uma marca dele é exatamente a ideia de preocupações sociais, temáticas sociais, né? Veja, o teatro brasileiro, ele até a década de 50, não é que ele não tivesse temáticas sociais, né? Inclusive eu acho impossível o teatro, desde os gregos, né? Desde os gregos não ter temáticas sociais, né? Quem gosta de teatro, eu adoro teatro, trabalho com teatro, crítica teatral e tal. Eu sempre recomendo que, para compreender o teatro ocidental, é sempre bom começar com Aristóteles. Aristóteles é sempre o pai, né, de tudo. Então. Guarnieri adorava a poética de Aristóteles. Todo mundo que ama teatro gosta da poética de Aristóteles, que é a primeira reflexão e a primeira grande defesa do teatro, né? Primeira reflexão, eu diria, a primeira grande crítica dramatúrgica ocidental nasceu com Aristóteles, né? Na poética, na primeira grande crítica dramatúrgica, de voltar-se para dentro do drama, né? Definir o que é o drama, ver as diferenças dramáticas, como por exemplo a comédia e a tragédia, dizer o que é uma tragédia, caracterizar uma tragédia, definir o personagem da tragédia e ainda fazer uma análise filosófica da tragédia. Quem fez isso a primeira vez? Aristóteles, nesta obra extraordinária
chamada poética. E todo mundo que mexe com teatro, com teoria, com arte, tem que começar com a grande poética de Aristóteles. Então a poética de Aristóteles, ela passa a ser muitíssimo importante, né? Então veja, nesse sentido, o Aristóteles já falava, no fundo todo drama é social, né? Não existe um drama que não seja social. Então obviamente o teatro brasileiro desde o século XIX estava preocupado com temáticas sociais, mas não temáticas sociais de maneira radicalizada. Temáticas sociais dentro de uma certa tradição comunista, isso não tinha. Então isso vai entrar no teatro brasileiro na década de 50, e com o próprio Guarnieri. Isso entra, né, a temática radicalizada no teatro entra sob a orientação e o texto de Guarnieri. E qual o texto? O texto chama-se Ele Não Usa Black Tie. Eles Não Usam Black Tie é um samba que o próprio Guarnieri fez, não sei se sabem, né? Ele Não Usa Black Tie é um samba, né, que Guarnieri fez em parceria com Adoniran Barbosa. E foi o título da peça, né? Essa peça também teve um filme no final. Ali no final dos anos 70, 80, foi feito um filme pelo amigo de Guarnieri, que era Leon Risman. Inclusive Guarnieri trabalha no filme, Guarnieri ajudou no roteiro, Guarnieri mudou o roteiro, inclusive, né? Juntamente com Leon Risman, fez algumas mudanças dos personagens para a adaptação da peça dele ao filme de Leon Risman, também com o mesmo nome, chamado Ele Não Usa Black Tie. Então, Eles Não Usam Black Tie faz parte de uma espécie de trilogia de Guarnieri. Guarnieri fez 3 peças seguidas, 58, 59, 60, 3 peças com temáticas radicalmente sociais e operárias, né? Eles Não Usam Black Tie é a primeira, Jimba é a segunda, de 59, e A Semente é a terceira, de 1960. É uma espécie de trilogia operária de Guarnieri, trilogia da classe trabalhadora, trilogia de temáticas sociais. Eu aqui vou me limitar basicamente a Ele Não Usa Black Tie, mas saibam que a temática social é a temática fundamental em toda a dramaturgia de Guarnieri, né? Depois ele fará Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, então ele segue, né? E ele tem uma peça que eu adoro já dos anos 70, chamada Um Grito Parado no Ar. Eu adoro a música foi feita por ele e Toquinho, né? O jovem Toquinho, que hoje descambou para a direita, virou um idiota. Essa galera de esquerda que vai para a direita é um horror, né? Toquinho hoje vive falando um monte de merda, um idiota. Mas Toquinho compôs a música com o Guarnieri, que é uma música muito bonita, Um Grito Parado no Ar. E a peça é muito bonita. A peça ali foi feita naquele contexto de Médici, período tenebroso da ditadura, período cruel da ditadura, período de terror. Terror da ditadura vai se dar com Médici pós AI-5. E Guarnieri faz uma peça que reflete muito o drama, né, de um personagem cesseado por formas ditatoriais, que é a peça Um Grito Parado no Ar. É uma peça extraordinária que eu recomendo, mas eu não vou comentar aqui. Qualquer dia eu faço uma live só sobre essa peça, Um Grito Parado no Ar. A trilha sonora é maravilhosa, cenário, estrutura e principalmente a narrativa da peça, que me cativa muito, né? Um Grito Parado no Ar. Mas eu vim aqui para falar hoje de Ele Não Usa Black Tie, que é a primeira de uma trilogia, como eu citei aqui. A primeira Ele Não Usa Black Tie, que eu vou comentar aqui, depois Jimba, de 59, e A Semente, de 1960. São peças em que fecham meio que um núcleo em torno de uma trilogia operária e tal. Trabalho extraordinário, né? Para mim, Guarnieri foi o primeiro grande dramaturgo do mundo operário, né? A trazer o mundo operário para a cena fundamental do palco. Trazer o mundo operário para a cena, né, fundamental do palco. Trazer para o centro do drama, não é, o operário que não tinha, né? Não tinha na teatro brasileiro. O movimento operário brasileiro começa nos anos 20, com os anarquistas, depois com o movimento comunista. Você já tinha o movimento operário de origem anarquista, o movimento operário de origem comunista, o movimento operário organizado em sindicato e em associação, organizado no Partido Comunista, e o teatro brasileiro não percebeu isso, né? Isso tudo na década de 20. O teatro brasileiro só vai pautar mesmo o operariado enquanto classe nos anos 50, e com Guarnieri. Então é uma coisa muito rara, né? Isso é uma coisa raríssima, 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 raríssima. É por isso que Guarnieri é pioneiro. Guarnieri é um dos nossos pais, né, do teatro político radical brasileiro.
teatro político radical deve muito a Guarnieri, muito, imensamente a Guarnieri, né? E Guarnieri é um dos mestres desse teatro político radical. Veja, vamos lá a peça é extraordinária, eu sou fã dessa peça. É uma peça que, apesar do título, Eles Não Usam Black Tie, não tem nada a ver com maniqueísmo, nada disso. É uma peça política, é uma peça radical, é uma peça a partir da classe trabalhadora, é uma peça a partir do proletariado, é uma peça que tem a centralidade do palco, o operariado e sua cultura. Mas não é uma peça maniqueísta, bem e mal. É uma peça que, eu diria, ela tem um caráter muito interessante, que é a procura de não ser maniqueísta. Tá? Eu acho isso muito importante no teatro. Ora, essa peça, ela tem duas características interligadas que são fundamentais para perceber. Ela tem uma forma e um conteúdo que dá, a partir dela, a partir de No Black Tie, vai nascer um movimento no teatro brasileiro chamado teatro de arena, né? Eu diria que No Black Tie foi meio que régua e compasso para o teatro de arena, como bem diz o grande Décio de Almeida Prado. Ora, ela tem uma forma e ela tem um conteúdo. Primeiro, ela tem uma forma, que é uma forma de fazer, basicamente num quadrado, num pequeno espaço, digamos assim, sempre a economia do espaço, espaço pequeno, espaço curto, que todo mundo que está no espaço consiga ver toda a dimensão da peça. Então, ela se passa num quadrado, a distância de 1 ou 2 metros de quem está vendo a peça, né? Então os atores estão quase dialogando com o público, basicamente num tablado em forma de quadrado, em que tem algumas peças, mesa, cadeira, uma coisa ou outra, que indique, não é, a narrativa, mas a centralidade vai estar na palavra dos atores. Então quem cria o mundo são os atores e atrizes. Isso é uma característica fundamental do teatro de arena. Isso é uma característica fundamental do diálogo do teatro de arena com o teatro grego. É uma característica fundamental do teatro de arena enquanto teatro político. Tem uma forma compacta, econômica, em que a centralidade é a centralidade da palavra. Isso é uma característica absolutamente central do teatro político radical e, em particular, do teatro de arena. E o nosso Guarnieri foi um mestre nisso. O nosso Guarnieri foi uma referência nisso. O nosso Guarnieri foi um mestre nisso. Um grande mestre na ideia do teatro político, que deu forma ao teatro. Antes mesmo do conteúdo, ele deu uma forma. A forma é um tablado quadrado, alguns atores, algumas atrizes, alguns objetos, e a centralidade da palavra. A palavra vai criando o mundo da narrativa. Isso é extraordinário, porque significa dizer, é uma economia de espaço e uma elasticidade da palavra. Então assim, o espaço é econômico, é pequeno, é curto, mas a palavra é infinita. A palavra constrói todos os espaços e constrói a percepção de quem está vendo, de quem está assistindo o teatro. Isso é uma sacada brilhante, principalmente num país pobre, terceiro mundo, que não tem estrutura para fazer teatro exuberante, que não tem estrutura para fazer grande teatro, para fazer cenários imensos. Não tem dinheiro para isso. Ora, significa dizer, não ter dinheiro significa não fazer teatro? De maneira nenhuma. Teatro não depende unicamente de dinheiro. Teatro é a arte mais simples, mais plástica e mais compacta que existe na humanidade. Com um ser humano e um tamborete, eu faço uma peça de teatro. Com uma mulher e uma cadeira, eu faço uma peça de teatro. Teatro é uma arte, como dizia Grotowski, é uma arte pobre por natureza. Mas pobre não significa dizer empobrecida, miserável. É pobre porque é econômica, mas é rica na palavra. Teatro é uma riqueza na palavra. A dramaturgia é de uma generosidade sem tamanho. Porque o teatro é palavra, e é palavra compartilhada, e é palavra partilhada, e é palavra, digamos assim, que fundamenta, digamos assim, essa realidade. O teatro é palavra enraizada, palavra que cria mundo, palavra que combate. No teatro a palavra é combate e é criação. No teatro a palavra é combate e transcendência. Assim concebia o grande Guarnieri o teatro. E assim nasce o teatro de arena. No espaço compacto, no espaço pequeno, mas em que a palavra criava o mundo operário, o mundo da fábrica, da greve, da luta, do peleguismo, da contradição, do medo, etc.
Porra, é muito massa isso. Por isso que eu amo o Teatro de Arena, porque o Teatro de Arena é um teatro pobre, não precisa de grandes coisas, não precisa de grandes cenários. Você faz um bom teatro tendo a centralidade da palavra e da interpretação. Então, com uma cadeira e uma mulher eu faço teatro. Com um tamborete e um homem eu faço um teatro. Com um tamborete e um jovem eu faço um teatro. Ora, nesse sentido, isso é o Teatro de Arena, né? Teatro que obviamente tem alguma influência do Grande Brecht, não tem como, qualquer dia desse eu faço uma live só sobre o teatro dialético de Bertolt Brecht, que eu amo também, e tenho profunda identificação. O Teatro de Arena tem algo de Brecht, não tinha como não ter. É o teatro político mais importante do século XX, e talvez o teatro político mais importante da história da dramaturgia mundial, é o teatro deste alemão extraordinário chamado Bertolt Brecht. Mas o teatro brasileiro, ele não é uma cópia de Brecht, ele não é uma adaptação de Brecht. Ele é uma adaptação original, porque a peça de Guarnieri é original. É uma peça criada no Brasil sobre brasileiros e brasileiras. É uma peça com roteiro original. É uma peça com texto original. O texto é absolutamente original. Isso é outra grande novidade. A primeira novidade é a forma, que eu já expliquei aqui. A forma compacta, econômica e centrada na palavra. Então essa é a primeira, digamos assim, essa é a primeira grande característica do Teatro de Arena, na forma. Mas o Teatro de Arena ele também tem essa perspectiva da, digamos assim, de ser no Brasil, de ser um teatro brasileiro, de ser um texto brasileiro, de ser um texto sobre o Brasil, de ser um texto sobre o mundo brasileiro, que é o mundo operário. Pô, isso ninguém tira. O Guarnieri nos deu isso, né? O Guarnieri nos deu a régua e o compasso para isso. Mas o Teatro de Arena tem um conteúdo, e esse conteúdo eu quero entrar agora. O Teatro de Arena tem um conteúdo. O Teatro de Arena tem um conteúdo, e esse conteúdo é muito importante, e eu quero entrar aqui agora, né? O Teatro de Arena tem uma forma, o Teatro de Arena tem uma brasilidade, a partir dos de baixo, dos pobres, dos operários. Mas o Teatro de Arena também tem um conteúdo que é um conteúdo político radical e que é importantíssimo que saibamos. Não dá para entender o Teatro de Arena sem entendermos o conteúdo radical desse teatro. Fundamental entender isso. E o conteúdo desse teatro, primeiro, é o mundo operário. É um mundo operário compacto, naquela forma simples, mas tendo na palavra, não é, a recriação desse mundo operário. Então, uma peça que se passa entre uma casa pobre de uma família operária, num subúrbio de São Paulo, e a fábrica. Né? A fábrica do mundo operário, a fábrica da vida operária, a fábrica do cotidiano operário, a fábrica também da descoberta da consciência operária, que vai dar na greve. No fundo, o tema da peça inteira é a expectativa da greve. Então a peça se passa basicamente no final de semana, em que a Assembleia dos Operários deflagrou uma greve, e a greve começa na segunda, e eles estão no final de semana preparando a greve, pensando a greve, discutindo a greve. É a primeira vez que vão fazer uma greve que será difícil, gente pode perder o emprego, gente pode ser preso, gente pode ser morto, né? Greve é luta, né? Greve é resistência, greve não é coisa simples como muita gente imagina, né? Então, o primeiro mundo, não é, da peça de Guarnieri é o mundo operário, e consequentemente não qualquer mundo operário, mas o mundo operário que pensa as suas contradições, absolutamente fundamental, para não ser uma peça maniqueísta, bem e mal. A peça não é maniqueísta, a peça, para mim, a minha leitura, a peça é dialética, não é maniqueísta. Maniqueísmo é bem contra mal, mal contra bem, esse binarismo. Binarismo não é bom em teatro, binarismo não é bom em arte nenhuma. A arte não pode ser binária, a arte tem que ser dialética, a arte tem que ser explicitar suas contradições internas e externas. Uma arte que não explicita suas contradições internas e externas, não sei se merece inclusive o nome de arte. E o teatro de Guarnieri, ele é um teatro não binário, porque é um teatro dialético. Consequentemente, o mundo desse teatro é o mundo operário. O mundo operário que tem no horizonte um tema que é um tema delicado, difícil, é um tema que o teatro não sabia trabalhar, nunca tinha tratado no palco, que é o tema da greve. Mas também é um teatro que pauta pela condição de moradia da família operária, que é a família de Romana, a família de Tião, que é o filho, né, a família de Otávio, a família de Maria, Maria é a noiva de Tião, que na peça teatro é costureira. No filme de Leão Risma ela será também um operário e grevista, né?
muda o papel de Maria. Maria vai mudar completamente. Mas assim, de qualquer maneira, é uma peça que ela retrata a periferia. Essa família operária mora na periferia. Então veja bem, ela é uma peça que tem no mundo da fábrica e operário uma característica, que tem no tema da greve o seu horizonte, mas também é uma peça ambientada entre a fábrica e a periferia. Guarnieri traz a periferia para o teatro. Isso também é uma novidade, né? Ele traz o mundo dos mais pobres, né? O mundo dos oprimidos, né? O mundo proletarizado, né? Oprimido, ferrado, né? Por essas classes dominantes brasileiras, né? O prazer de explorar, humilhar e massacrar o povo é o prazer das classes dominantes desse país, olha, desde que esse país é país. Se é que nós ainda podemos chamar de país, né? Se é que nós ainda podemos, como dizia um livro de um romance dos anos 80, né? Não há país algum, né? Não existe país algum. Mas de qualquer maneira é uma peça que ela traz essa linguagem da periferia, que traz a periferia, que traz o mundo da periferia, que de certa forma a periferia ela tem uma centralidade fundamental. Isso, Gilmara, Leon Risma, bem lembrado, Leon Risma é que dirigiu o filme, né? A peça vem do filme, né? Do Guarnieri, inclusive o Guarnieri também trabalha no filme. Então, isso, Gilmara. Boa noite, grande Gilmara, querida, saudade. Veja, nesse sentido, além da fábrica, não verás país nenhum, de Inácio de Loyola Brandão. Não verás país nenhum, de Inácio de Loyola Brandão. Que título, né? Que título para a gente pensar o Brasil hoje. E olha que essa obra é uma obra que reflete meio que a ditadura, né? Mas é isso, não verás país nenhum. Veja, então nesse sentido, a peça ela também tem um mundo da família operária na periferia. E uma quarta característica da peça é a família. Veja, eu vou recuperar aqui quatro elementos que eu diria que contextualiza a narrativa. O primeiro elemento é o mundo da fábrica, mesmo que a fábrica não apareça, na peça não aparece, mas a fábrica é muito citada. O segundo momento é a greve. O terceiro momento é o mundo da periferia dos pobres. E o quarto momento é a família. A peça trata-se basicamente de uma família, num debate interno da família, num debate em que o pai quer liderar a greve e o irmão mais velho fica meio em dúvida e ele tem um perfil daquilo que a gente chamaria hoje de pelego, que fica meio jogando com a fábrica, querendo minar a greve com medo, porque ele está noivo, a noiva está grávida, não sei o que, tem uma história estranha, e de repente, né, então o embate entre o pai e o filho, na verdade é um embate que está na sociedade brasileira. O embate do pai e do filho é um embate que está na história desse país. O embate que está entre pai e filho é a luta de classe. Vou ser sincero aqui. A palavra luta de classe nem aparece na peça, mas o embate constante entre pai e filho sobre o tema da greve, Otávio e Tião, é sem dúvida nenhuma a luta de classe, meus amigos. Não há outro nome. O nome é esse, né? E eu até diria, essa é a primeira peça em que a luta de classe é explícita. Essa é a primeira peça em que a luta de classe é explícita. Em que a luta de classe é absolutamente fundamental. Em que a luta de classe ela acaba sendo o espírito da peça. Então essa é uma peça que ela tem assim, eu sempre defino ela a partir de 4 grandes momentos, né? Ela é uma peça que tem 4 grandes momentos. Um momento da fábrica e da greve, que está interligado, né? O elemento fábrica-greve, acho que ele é um momento porque é anunciado na peça, né? Fábrica-greve. Ela tem um momento em que entra o mundo da periferia, a ideia do subúrbio, da periferia, do lugar da periferia, ou como bem disse Tiago aí, essa coisa morro-asfalto, né? Entra na periferia, o morro entra na periferia, a pobreza, né? Então o contexto periférico, que é a primeira vez que aparece na peça, e a família, e dentro da família o embate pai-filho, com, sem dúvida nenhuma, a presença forte da mãe de vez em quando, da mãe. Mas assim, o embate pai e filho é o núcleo da peça, porque é o núcleo em que
dá a entender que os dois têm razão. Quando na verdade não é assim. Para Guarnieri, era o pai que tinha razão, porque Guarnieri era um cara de esquerda, comunista, e ele via no personagem comunista, obviamente, o horizonte da luta pela greve, não tem que titubear. Isso era a visão do diretor, mas o personagem Tião, ele é bem construído também. E isso faz com que a peça fique mais rica, porque o personagem de Tião, ele é bem construído, não é? Ele é um menino que foi criado com os tios, que tem alguns vícios de classe média, que não compreende a situação do pai. O pai tinha sido preso, perseguido pela, digamos assim, por uma ditadura anterior, que não é de 64, né? É a de Vargas. Então assim, veja, ele não entende aquele mundo operário, né? Obviamente acaba só, o destino dele é a solidão. Agora, de qualquer maneira, é um personagem bem construído, né? Não é um personagem maniqueísta, a Tião não presta, o pai presta e está resolvida a luta, não. Até porque o teatro de Guarnieri está muito colado à vida, e a vida não se resolve de maneira tão simples assim, né, minha gente? Os embates da vida, a luta de classe na vida não se resolve de maneira simples assim. Inclusive, não há simplicidade na luta de classe. Saibamos desde já. Não há simplicidade na luta de classe. Então, nesse sentido, o personagem Tião é um personagem bem construído. Eu gosto muito da construção desse personagem. Gosto muito da construção do personagem Tião, tanto na peça como no filme de Leon Risma. No filme de Leon Risma, quem faz o personagem é Carlos Alberto Richelli, que é um grande ator, né? E faz um bom papel. Então, nesse sentido, essa peça, ela tem esse momento que eu acho um momento extraordinário, né? Que é um momento forte na peça, que são essa estrutura, né? E tudo interligado, né? Interligado. Já que o palco é simples, ela é interligado. Há uma interligação da peça, que é a fábrica greve, o pá, fábrica greve, que é fundamental, eu acho fundamental, né? A questão da periferia, asfalto, morro, principalmente morro, a família, e é fundamental entender que é uma família, e eu acho fundamental que seja uma família. Então a ideia de trazer a luta de classe para o núcleo familiar é fundamental. E o quarto elemento é o embate pai e filho, com a presença forte da mãe, que é a personagem romana. E aí se explicita na luta familiar a luta de classe. Que sacada, pô! O desfecho da vitória ou não da greve é o menor. Veja, o desfecho é menor, o operário geralmente perde. Mas assim, a questão não é o desfecho. O desfecho é o menor da peça. Inclusive, não é o mais importante da peça. O mais importante da peça é a construção dela. E a construção dela, principalmente na perspectiva de que é uma construção em que os temas estão absolutamente interligados. Isso é que é fundamental na peça, né? O fundamental é interligar os temas, dar a eles uma liga comum, em que, através da palavra dos personagens e das personagens, o mundo seja reconstruído, o mundo seja dito, o mundo seja explicitado para quem está vendo, né? E esse mundo é o mundo da periferia, é o mundo da fábrica, é o mundo da greve, é o mundo da cultura operária. Cara, que sacada. Isso era 58, minha gente. 1958. A peça foi lançada em fevereiro de 1958. Absolutamente fundamental. Então, nesse sentido, eu diria que Guarnieri seguiu fazendo seu teatro. Ele fez Gimba depois. Ele fez A Semente, que completa uma espécie de trilogia, que é uma trilogia do mundo operário, né? Ele não usou black tie, Gimba e A Semente, né? Fecha um núcleo que eu acho importante. O primeiro núcleo da dramaturgia voltada para o mundo operário, greve, conflito, briga por comida, arroz, feijão e pão, como é gritado, né, na peça A Semente. Arroz, feijão e pão é a grande palavra de ordem da peça A Semente, não é? E depois segue o teatro Guarnieri com Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, segue a perseguição da ditadura, segue um período de exílio, medo da prisão, medo da morte, né? como era terror, né? Tivemos uma ditadura depois de 64 e essa ditadura era terrorista. Terrorista foi a ditadura, na verdade. Guarnieri foi perseguido, mas Guarnieri volta ao Brasil, faz televisão, faz muito bem televisão, faz grandes papéis. Então é uma figura fundamental, né? Guarnieri não pode jamais ser esquecido na história do teatro brasileiro,
na história da arte brasileira, né? Guarnieri não dá para ser esquecido. Guarnieri é para sempre, né? E é fundamental, e é um nome marco no teatro brasileiro. É um nome fundamental no teatro brasileiro. É uma figura que definiu uma forma de dramaturgia no Brasil. Foi o pai daquilo que seria depois de Heloísa Black Tie, o Teatro de Arena. Depois se envolveu com o CPC da UNE, se envolveu com a dramaturgia radical, debateu, dialogou, foi um militante comunista importante. Foi uma figura que teve um papel central, né, no debate da relação entre arte e comunismo, né, no que a gente chama de cultura comunista. Então Guarnieri é uma figura importante e eu quero terminar lembrando isso. Eles Não Usam Black Tie é uma peça absolutamente fundamental, ainda hoje. É uma peça que nos fala ainda hoje, mesmo e ainda depois de ter sido filmada por Leon Risma, o grande Leon Risma, com o próprio Guarnieri no papel, trabalhando no papel, no papel do pai, né, do líder operário e etc. Eu diria que o teatro de Guarnieri não se reduz só a Heloísa Black Tie, mas Heloísa Black Tie é o ponto de partida, é a regra e o compasso para um teatro político, para um teatro radical, para um teatro que está colado com o mundo operário, o mundo dos trabalhadores, o mundo dos de baixo. Então, nesse sentido, é importantíssimo, né, esse teatro, é importantíssimo pensarmos uma dramaturgia cada vez mais radical para dar conta da radicalidade desse país. Eu queria terminar com isso, queria refletir sobre os dias atuais, Guarnieri para os dias atuais. Pensar uma dramaturgia radical hoje é pensar uma dramaturgia radical para a radicalidade da direita hoje. Não dá para não pensarmos o avanço da direita hoje nesse país e com o terrorismo e a radicalidade com que ela avança, desde esse maldito presidente da República, Bolsonaro. Então, nesse sentido, é preciso ter um teatro à altura, como faz, por exemplo, a Companhia do Latão. Pensar à altura esse teatro, né, na radicalidade que é necessária. E o teatro pode fazer isso. Nesse sentido, eu acho que é fundamental para pensar um teatro radical hoje, pensar a memória do teatro, né? Pensar o teatro que fez Guarnieri, pensar o teatro que foi feito na ditadura militar, pensar um teatro que deu resposta ao terror. Se houve nesse país um teatro que deu resposta ao terror, hoje nós podemos ter um teatro que continua dando resposta ao terror. E Guarnieri é uma das nossas referências. É isso, minha gente. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por esse momento. Tenham todos e todas um final de semana. E sigamos. É necessário. E fora Bolsonaro.